Hello, everybody! Hoje nós vamos falar de Report to Speech, que em português é o discurso indireto. Este é mais um daqueles conteúdos que, para a gente conseguir fazer efetivamente, a gente precisa dominar a língua inglesa, todos os tópicos gramaticais, na verdade, todos os tempos verbais, mais na verdade ainda. Então, o que é esse discurso direto e esse discurso indireto? Quando a gente tem a pessoa que fala, então no caso deste exemplo, João, e a fala da pessoa, entre aspas, que é o que eles usam em inglês, ou com travessão, que é o que a gente usa no português, a gente tem o discurso direto. Então, a gente vê diretamente a fala da pessoa. João, I love this pizza. No discurso indireto, eu vou reportar a fala do João. Então, eu vou dizer o que o João disse, dentro da minha fala. Então, João told me, ele me contou, he loved that pizza. Entenderam? Então, o discurso indireto é quando eu boto a fala de alguém dentro da minha fala. Os verbos que a gente mais usa para reportar a fala de alguém são o say, o tell e o ask, que na maioria das vezes a gente vai usar no passado. Said, told e asked. Quando que a gente usa cada um deles? Alguém tem um palpite? Então, aqui, João said he loved pizza. Então, João disse que ele amou pizza, que ele amava pizza. Não tem para quem o João disse nada, ele só disse. Já na primeira frase que a gente usou no comecinho da aula, João told me. Então, ele contou para mim. Então, aqui tem para quem tá falando. Então, essa é a diferença entre o say e o tell. O say a gente usa normalmente without a person, sem a pessoa para quem a gente falou. E o tell ou told a gente usa com a pessoa, ok? João told me, João said. E o ask ou asked a gente usa em questions. Então, a gente usa quando tem perguntas. I asked João if he loved pizza, ok? A principal coisa que a gente faz no discurso indireto é o backshift. O que é o backshift? É voltar um tempo verbal. Então, quando a gente faz o discurso indireto, a gente nunca mantém o verbo no mesmo tempo verbal, exceto em alguns casos que a gente vai ver já já. Para voltar um tempo verbal, eu gosto de usar o método da escadinha. Vocês conhecem? A gente começa colocando o presente, depois a gente coloca o passado e depois a gente coloca o passado do passado. Já vou mostrar para vocês. Então, olha lá. Se o verbo estiver no presente, ou seja, se ele tem dúvidas ou é um verbo sem outras conjugações, ou se for o verbo be mesmo, emes ou are, quando a gente faz o backshift, quando a gente faz o discurso indireto, ele cai do presente pro passado. Então, o que era do vira did, o que era is vira was, were, esqueci de colocar aqui. É isso, ok? Então, do presente cai pro passado. Do passado e do present perfect, dos dois, vai cair pro past perfect. Então, no passado, se tiver did, ed, segunda coluna, ou se for present perfect, have ou has, mais o verbo na terceira coluna, vão cair pro past perfect, que é o had mais o verbo na terceira coluna. Por exemplo, verbed tree, né? Aquilo que a gente costuma chamar, certo? Então, a gente sempre tem que cair um tempo verbal no discurso indireto. Se na minha frase do discurso direto tiver o can vira could. E se tiver will vira would. Tati, e se tiver modal verbs?
outros além do can e do will. Daí eles não mudam, eles permanecem iguais. Então, should permanece should, may permanece may e assim por diante. Outra coisa importante, verbos no imperativo. A gente só coloca o to. Então, he told me to go there, ok? Prestem atenção agora, porque vamos falar de perguntas. Quando eu vou reportar uma pergunta, a primeira coisa que muda é que a ordem da frase vira a ordem de uma frase afirmativa. Então, a pergunta vai deixar de ser uma pergunta, certo? Tem que prestar muita atenção nisso. Então, se eu tivesse no discurso direto, what do you like? E do you study? Como ficaria no discurso indireto? A primeira frase ficaria, he asked me what I liked. Então, ele me perguntou o que eu gostava. Então, eu mantenho o what na pergunta, mas não tem mais estrutura de pergunta. Então, like caiu um tempo verbal e ficou liked. Vocês vão perdoar o cachorrinho do vizinho latindo, tá, gente? Nem tudo é perfeito. Do you study? É uma pergunta de yes ou no, certo? Yes, I do, no, I don't. Então, nesse caso, a gente vai usar if. Então, ela me perguntou se eu estudava. Então, de novo, perde a estrutura de pergunta e acrescenta if. Para finalizar o vídeo, que é o mais longo que eu já fiz até agora, trouxe 2 exemplos. Então, no discurso direto, Lucy, I will travel. Lucy said she would travel. Então, coloquei o said, não é mais I, é she, porque eu tô falando da fala da Lucy, não da minha. E o will caiu para would, ok? Mais um exemplo. We watched the game. They said they watched the game. Então, o we muda para they, né? Porque não são mais nós falando, eu tô falando deles. E o watched, que estava no passado, vai cair para o past perfect. Had watched. Ok? Gente, na apostila de vocês tem zilhões de exemplos. Deem uma olhadinha lá. Por hoje é só. Thanks for watching. See you next class.